Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Amém? Meu irmão e minha irmã, você já se perguntou por que muitas vezes nós fazemos coisas que não queríamos fazer? Até temos a intenção de fazer a coisa certa, mas acabamos fazendo a coisa errada? Pois é, hoje nós vamos orar sobre isso e vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre isso e de orarmos a esse respeito, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e convido você a se inscrever porque isso é importante para que o canal aqui cresça, se desenvolva e muitas outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Então se inscrever no canal aqui não custa nada para você, mas para nós é muito importante. Então se você fizer isso, você estará participando disso, desse nosso projeto de levarmos a palavra de Deus até aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? E também não se esqueça de ativar as notificações. Vai ali no sininho e ative as notificações para que quando viermos a lançar aqui um vídeo, você seja então avisado. Amém? Vamos olhar para a palavra de Deus antes de nós orarmos a respeito disso, né? Por que nós fazemos coisas que nós sabemos que são erradas e acabamos fazendo? A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo, há uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito, né? E quem experimentou essa luta também foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tem uma situação na vida dele, que é descrita nos 4 evangelhos, que é uma situação que foi considerada muito ruim, que foi a sua negação, quando ele negou Jesus, quando Jesus foi preso e ele negou o Senhor. E às vezes a gente se pergunta, será que se eu estivesse no lugar de Pedro, eu faria a mesma coisa? Será que você estivesse no lugar de Pedro, você faria a mesma coisa? É muito difícil da gente fazer essa avaliação, mas o fato é que todos nós temos essa propensão para o mal, todos nós temos essa tendência para fazer as coisas erradas. Nós sabemos o que é certo e muitas vezes fazemos aquilo que é contrário. Não é? Então nós temos que contar com a graça e com a misericórdia do nosso Deus. Quando nós erramos, falhamos, nós temos que nos chegar ao Senhor e pedir perdão pelo nosso pecado, pedir que o Senhor nos perdoe. E o apóstolo Pedro passou por uma situação terrível como essa, onde ele negou o Senhor Jesus. O que levou Pedro a negar o Senhor Jesus? O que fez com que Pedro negasse o Senhor e desse vazão à sua carnalidade? Eu creio que um dos motivos que levou Pedro a negar o Senhor Jesus foi a sua autoconfiança. Ele confiava muito nele mesmo. Olha só o que diz o texto bíblico de Lucas, capítulo 22, versículo 33. Ele diz assim, Pedro respondendo para o Senhor Jesus, né, quando Jesus anunciou que ele seria preso, seria crucificado e os discípulos todos iriam se dispersar, iam fugir. Olha o que Pedro disse em Lucas 22, 33. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Olha só a declaração que ele faz aqui. E em Mateus capítulo 26, no versículo 33, tem um detalhe aqui que é interessante para a nossa reflexão, pensando nisso, né? Essa autoconfiança que muitas vezes nos leva a fazer uma coisa que nós não queríamos fazer, que dá vazão à nossa carnalidade. Olha só o que ele diz aqui. Respondendo, né, o apóstolo Pedro respondendo ao Senhor Jesus. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Ele está se vangloriando aqui às custas dos outros discípulos. Ele está dizendo, ainda que todos os outros aqui, que estes discípulos aqui todos te abandonem, eu jamais vou fazer isso. É interessante que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 18 o seguinte: antes da ruína vem a soberba, o espírito orgulhoso precede a queda. O que muitas vezes faz com que nós venhamos a fazer uma coisa que nós sabemos que é errado e a gente acaba fazendo isso, é essa autoconfiança, essa soberba, esse espírito orgulhoso. O apóstolo Pedro estava assim, ele disse, não, eu não vou.
eu não vou te abandonar, Senhor, não, de forma nenhuma, né? Ele estava acreditando no seu potencial, ele estava acreditando no seu comprometimento com Jesus, no seu compromisso com Jesus. Ele achava que ele jamais ia fazer uma coisa dessa, abandonar o Senhor dessa forma. E nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos reconhecer que nós temos um potencial para pecar, que nós temos um potencial para cair. Existe esse potencial em nós. E quando nós nos apegamos na nossa autoconfiança, nós podemos cair, nós podemos errar, podemos sucumbir, podemos dar vazão à nossa carnalidade e fazer justamente aquilo que a gente sabe que é errado, que a gente não deveria fazer. Então, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos de autoconfiança. Os psicólogos, os psiquiatras, os coaches, né? Eles dizem que você tem que ter autoconfiança. Não, você não precisa de autoconfiança. Você precisa de cristoconfiança. Você precisa depositar toda a sua confiança em Cristo. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós corremos o risco de cair. Então nós precisamos confiar em Cristo. Então nós precisamos trocar a autoconfiança, né, que o mundo tanto diz aí que as pessoas precisam ter. Você precisa ter autoconfiança para ser um bom profissional, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa justa, para ser uma pessoa correta. Você precisa ter autoconfiança. Não, nós precisamos ter cristoconfiança. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso agora. Se você tem se baseado em você mesmo, se você tem desenvolvido essa autoconfiança, achando que você pode tudo, que você faz todas as coisas, e eu quero convidar você a se arrepender disso, pedir perdão ao Senhor por isso e pedir que o Senhor te ajude a depositar a sua confiança nele. E se você tem caído, você tem pecado, né? Como Pedro, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilhar. Precisamos humilhar, pedir perdão ao Senhor e receber a graça do Senhor Jesus na nossa vida, que foi o que aconteceu com Pedro. O Senhor abençoou ele, o Senhor perdoou ele, estendeu a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida e ele veio depois a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Interessante que ele negou o Senhor 3 vezes, mas depois Jesus deu a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por ele por 3 vezes. 3 vezes Jesus perguntou para ele depois que Jesus ressuscitou: tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes ele teve a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. Negou Jesus 3 vezes, mas reafirmou o seu amor por Jesus 3 vezes. É interessante também que depois, quando o Espírito Santo veio sobre ele, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Veja só, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes afirmou o amor dele por Jesus depois que Jesus ressuscitou. E depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele pregou uma mensagem de 3.000 almas se converteram a Cristo. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, nós podemos nos chegar diante do Senhor e receber graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Vamos orar agora e vamos pedir isso para o Senhor. Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa hora, Senhor, para pedir perdão, Senhor. Muitas vezes, Senhor Deus, nós vivemos baseados na confiança em nós mesmos, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós dirigimos a nossa vida fundamentados, guiados, dirigidos por essa autoconfiança, Senhor. E não depositamos a nossa confiança em Ti. E o resultado disso é que muitas vezes erramos, falhamos. Como diz o apóstolo Paulo, fazemos o mal que não queremos e o bem que queremos fazer não fazemos, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por isso, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos no Teu sangue, Jesus. Que possamos, Senhor Deus, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Que possamos viver, ó Deus, com esta cristoconfiança. Que possamos viver confiando em Ti, Jesus. Confiando somente no Senhor e não em nós mesmos. Porque na nossa carne não habita bem nenhum, Senhor, como diz a Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos em total confiança em Ti, Senhor. Que possamos buscar no Senhor a capacidade para fazer as coisas que precisamos fazer. Que possamos, ó Deus, depender de Ti, Senhor Deus, para alcançar os recursos que tanto necessitamos, Senhor. Que possamos, ó Deus, viver com confiança em Ti, Senhor. E se temos, ó Deus, se alguém aqui, Senhor Deus, está participando conosco desse vídeo, tem pecado, falhado, Senhor. Ó Deus, tem feito, Senhor Deus, aquilo que sabe que é errado.
eu quero te pedir que o teu sangue, a tua graça, a tua misericórdia, Jesus, esteja sobre essa pessoa, perdoando o seu pecado. Perdoa, Senhor. Perdoa o pecado desse homem, perdoa o pecado dessa mulher, perdoa o pecado desse jovem, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor. Cobre com o teu sangue, com a tua misericórdia, com a tua graça, Deus. Perdoa esse pecado, Senhor. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti para receber graça em tempo oportuno, como diz a Tua palavra também, Senhor. E nos achegamos a Ti nessa hora para isso, Senhor. Para que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos limpe, Senhor. Purifica este homem, limpa este homem deste pecado, limpa esta mulher, Senhor, que cometeu esse pecado mesmo sabendo, Senhor, que era pecado, porque se baseou na sua confiança pessoal, achou que tinha forças para resistir, achou que tinha capacidade para dizer não e acabou sucumbindo, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa e dá a oportunidade de recomeçar diante de Ti, Senhor. Cobre, Senhor Deus, a vida deste homem e dessa mulher, desse jovem, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, com a Tua graça e com a Tua paz, Deus. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos e com seus familiares. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.